All right, welcome back to Calvary. Então, sejam bem-vindos a Calvary. Tonight we're doing something a little bit different. Então, hoje à noite a gente vai fazer uma coisa um pouquinho We're diferente. taking a small break from the book of John, A gente vai dar uma paradinha no livro de João, but we'll probably be back there next week. mas provavelmente semana que vem a gente já volta. Okay, but we're going to be in Galatians tonight in chapter 5, Então, hoje à noite a gente vai ver Gálatas, capítulo 5, and a little bit of chapter 6 as well. e um pouquinho do capítulo 6 também. Okay, we're gonna kind of jump a little bit. A gente vai dar um pulo. Okay, so we're not going to study the entire thing, Então, a gente não vai estudar tudo, but we're going to look at two different passages. mas a gente vai dar uma olhada em duas passagens diferentes. Okay, so this week I was in Londrina, Então, essa semana eu tava lá em and I Londrina. was teaching at the School of Ministry at Calvary Londrina. Eu tava ensinando na Escola de Ministérios da Calvary Londrina. It was very, very cool, Foi very fun. muito, muito legal, bem divertido. And I think the Lord was working through the book of Galatians. E eu acho que Deus estava trabalhando através do livro de Gálatas. There was a lady that was there at the school, Tinha uma senhora lá na escola and she's just been struggling with certain ideas, trying to figure out, what she's supposed to do and what are the rules she has to follow to be obedient to the Lord. Então ela estava lutando com algumas ideias de quais eram as regras que ela devia seguir, o que ela devia fazer para seguir o Senhor. And the book of Galatians cleared it up so well for her. E o livro de Gálatas deixou isso tão claro para ela. And she said, man, this book has just been sensational. That was the word she used. E ela usou a palavra sensacional. Ela falou, esse livro vem sendo sensacional. Just like, praise God, man. So I want to share a little something out of this book. E eu falei, Deus seja louvado então. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas desse livro, Because I think that this book is sensational. porque eu realmente acho que esse livro é sensacional. Okay, one of the things that we say about this book, Então uma das coisas que a gente fala sobre esse livro, well, for starters, what we say is that the majority of countries in the Americas, então para começar, a maioria dos países das Américas, that we have two things that are very important to us. a gente tem duas coisas que são bem importantes pra gente. We have a Constitution and a Declaration of Independence. A gente tem uma Constituição e uma Declaração de Independência. Okay? In the New Testament, what we say is the book of Romans is like the Constitution. Então, no Novo Testamento o que a gente vê é que o livro de Romanos é como se fosse a Constituição. And they say that Galatians is like the Declaration of Independence. E a gente diz que Gálatas é a Declaração de Independência. Why? Por quê? Well, we say that we have been freed from death, from sin, and from the law. A gente fala que a gente está mortos para a morte, para o pecado e para a lei. And then also there's a little part that says that we're also dead to the world. E aí tem uma partezinha que fala que a gente também está mortos para o mundo. And so we have liberty from that as well. Então a gente também tem liberdade disso. Okay? But the three main are these: death, sin, and the law. Mas os principais são morte, pecado e lei. And in chapter 2, what Paul declares, he says, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but it's Christ who lives in me. No capítulo 2 ele declara que ele foi crucificado com Cristo e já não mais sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. This is awesome. Isso é demais. Okay, what he's saying is that he's dead. O que ele está dizendo é que ele está morto. And now his whole life is in Jesus. E agora a vida toda dele é em Jesus. Right before he says that, he said he died to the law. Um pouquinho antes disso, ele diz que ele morreu para a lei. Okay, and then in Romans, which is the same author, it's Paul, E aí, em Romanos, que é o mesmo autor, que é Paulo, he writes in chapter 6 about baptism. ele escreve no capítulo 6 sobre o batismo. And he says, baptism, what we do is we take someone, we put them under the water. E aí ele fala que no batismo o que a gente faz? A gente coloca debaixo da água. And when we put them under the water, it's like we're laying their body in the tomb with Jesus. E quando a gente coloca a pessoa embaixo da água, a gente está colocando a pessoa sobre o túmulo como Jesus. And then just like Jesus rose up to new life in the Spirit, E da mesma forma que Jesus ressuscitou para uma nova vida no Espírito, the person is raised up out of the water and has a new life in the Spirit. a pessoa é erguida da água e tem uma nova vida no Espírito. This is the symbolism of baptism. Esse que é o simbolismo do batismo. What we're declaring is, I'm dying with Jesus. O que a gente está declarando é que eu estou morrendo com Jesus. My old life is gone. Minha vida antiga se foi. And now there's a new life led by the Holy Spirit. E agora eu tenho uma vida nova guiada pelo Espírito This is Santo. the same idea that we see all throughout the book of Galatians. Essa é a mesma ideia que a gente vê sobre todo o livro de Gálatas. We see the liberty that we've been granted in Christ. A gente vê a liberdade que a gente recebe em Cristo. Okay? And we'll come back to this point in just a sec. E a gente já vai voltar aqui daqui um pouquinho. But as we're going through the book, you arrive in chapter 5. Então, conforme a gente vai indo no livro, a gente chega no capítulo 5. And I always say this. I think chapter 5 is quite possibly the most important chapter in the New Testament
about practical Christian living. E eu sempre digo que o capítulo 5, ele talvez seja o capítulo mais importante do Novo Testamento sobre a vida prática do cristianismo. Okay? Because here in verse 16, we arrive at what is kind of like the climax of the book. Aqui no versículo 16 é como se fosse o clímax do livro. Okay? And he begins to talk about how we're supposed to live our freedom. E ele fala como nós devemos viver com a nossa liberdade. Okay? So let's take a look at these 3 verses here at the beginning. Então vamos dar uma olhadinha nesses 3 versículos aqui do começo. Look at chapter 5, verses 16 through 18. Dá uma olhada no versículo 5, do 16 ao 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Okay, so here he says that we're meant to live in the Spirit. Então aqui ele diz que nós devemos viver pelo Espírito. Some translations will say walk in the Spirit. Algumas traduções falam caminhar pelo It's the Espírito. same word. É a mesma palavra. Because what it means is that as you live your life, you're walking step by step. Porque o que quer dizer é que conforme você vai vivendo a sua vida, você vai andando passo a passo. And as you go, each step you're walking with the Holy Spirit. E conforme você vai, cada passo, você caminha com o Espírito You're Santo. living with the Spirit. Você está vivendo com o Espírito. And what this means is that you are going to surrender your life to Him. E o que isso significa é que você vai render a sua vida a Ele. This is why I'm always telling you guys, it's not about your plans and your dreams and your desires. É o que eu sempre digo pra vocês, gente. Não é sobre viver a sua vida, os seus planos e os seus desejos. You put all that aside to follow His plans, His desires. Você põe isso tudo de lado para seguir os planos dele e os desejos dele. This is the idea here. Essa que é a ideia aqui. Okay? If we are walking in the Spirit, we are going to do everything that He wants us to do. Se a gente está caminhando no Espírito, a gente vai fazer tudo aquilo que Ele quer que a And gente so the faça. Holy Spirit will always lead us to do everything that is right. Então o Espírito Santo vai sempre nos guiar a fazer tudo que é certo. Okay? Now, what he explains here is that there is a war that's going on inside each one of us who has the Holy Spirit. Então o que ele explica aqui é que tem uma guerra acontecendo dentro de todo mundo que tem o Espírito Santo. Okay? Now, we have to say this because there are people who do not have the Holy Spirit inside of them. Então a gente tem que dizer isso porque tem pessoas que não têm o Espírito Santo dentro deles. Whoever does not believe in Jesus, who has not been born again, Aquele que não acredita em Jesus e que não nasceu de novo, they don't have the Holy Spirit. não tem o Espírito Santo. The moment that we believe, the Holy Spirit dwells inside of us. No momento que a gente crê, o Espírito Santo reside na gente. Okay? And now, all of a sudden, you have 2 different natures working. Então agora, de repente, tem 2 naturezas trabalhando. Okay? You have your old nature, the flesh, Você tem a sua natureza antiga, a carne, and then you have the new nature, which is the Holy Spirit. e aí você tem a nova natureza, que é o Espírito Santo. And what it tells us in verse 17 is that there is a battle going on inside of you every single day. E o que diz no versículo 17 é que tem uma batalha acontecendo dentro de você And so- todos os dias. And so every day when you wake up in the morning, you have a choice whether you're going to follow after the Holy Spirit or whether you're going to follow after your flesh. Então, todo dia, quando você acorda pela manhã, você tem a escolha de escolher viver pelo Espírito ou viver pela And carne. this is a huge decision E isso é uma grande decisão, because this is going to change the course of your day. porque isso vai mudar o caminho, o curso do seu dia. Okay, now those who are not born again, who do not have the Holy Spirit, Aqueles que não nasceram de novo e não têm o Espírito Santo, they don't have this choice. eles não têm essa They don't escolha. have real free will Eles não têm verdadeiro livre-arbítrio. because all they have the choices is being in the flesh or being in a different type of flesh. Porque eles só têm a escolha de estar na carne ou estar em outro tipo de estar na carne. It's one sin or another. É um pecado ou outro. Okay, but no matter what, they're always in the flesh. Mas não importa como, eles estão sempre na carne. When we receive the Holy Spirit, then we have real free will. Quando a gente recebe o Espírito Santo, aí a gente tem verdadeiro livre-arbítrio. And then God's saying, okay, now what are you going to do with your free will? E aí Deus está falando, e aí, o que você vai fazer com o teu livre-arbítrio? Are you going to live your life or are you going to follow my will? Você vai viver tua vida ou vai seguir a minha vontade? And this is the real question for all of Christianity. E essa é a verdadeira pergunta para todo o cristianismo. Okay, now, this battle, what goes on? Então essa batalha, ela continua. You wake up in the morning. Você acorda de manhã. Okay, now I know some of you guys wake up and it's just like pure joy and sunshine and flowers. Então alguns de vocês acordam e é só alegria, borboleta, arco-íris. And it's just like another day, praise the Lord. E ai, mais um dia, Deus seja louvado. And then the rest of us, normal human beings, we wake up and we're like, oh God, I gotta get up, I gotta get out of bed. E a maioria de nós, as pessoas normais, a gente acorda, ai, nossa, tem que levantar, tem que sair da cama. And then we have that choice. Okay, I'm in the
the flesh, how do I get out of this and start my day right? E aí a gente tem essa escolha, a gente fala, tá, eu tô na carne, como é que eu vou começar o meu dia direito agora? Okay? And so this is where the time with God is so important. Mas é aí que o tempo com Deus é tão importante. Okay? So one of the first things that I'm going to do every day Então uma das primeiras coisas que eu costumo fazer todo dia is to ask the Lord to fill me with the Holy Spirit. é pedir que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Okay? That's the same thing as walking in the Spirit or living in the Spirit. Isso é a mesma coisa que caminhar com o Espírito ou viver no Espírito. Okay? It's asking, Lord, come and fill me. É pedir pro Senhor, Senhor, vem e me preenche. I usually, if I'm doing everything right, I usually pray and confess anything that I had from the day before. Geralmente, se eu tô caminhando no caminho certo, eu acordo e confesso todas as coisas que eu fiz no dia anterior And just ask Him to fill me and to draw near to me again. e peço para que Ele me preencha e me aproxime dele de novo. Okay? Then I try and go into time of prayer, E aí eu tento ter um tempo de oração and then I get into the Word. e aí eu vou para a palavra. Okay? This is getting me on the right track. E isso vai me colocando no caminho certo. Okay? Now I can wake up and just go off and do my things. Então eu posso levantar e ir lá fazer minhas coisas. Okay? But then I just go off in the flesh. I go off in my own power and my own strength. Mas aí eu vou na carne, eu vou pela minha força, pelo meu poder. And then I'm also doing it sometimes in my own irritation. E às vezes também na minha própria irritação. Okay? And so then that's starting the day off the wrong way, right? E aí eu começo o dia todo errado já. Okay, but here's the thing. Every day we're faced with this decision. Então, mas a questão é a seguinte, todo dia a gente já tem essa decisão para tomar. Who are you going to follow? Quem eu vou seguir? Okay? Are you going to follow the Spirit? Or are you going to follow the flesh? Vai seguir o espírito ou vai seguir a carne? And it's not only in the morning, E não é só de manhã. although in the morning is probably the most important time, Apesar de que talvez de manhã seja a hora mais importante, but all throughout the day we have the same decision. mas ao longo de todo o dia nós temos a mesma decisão. You can wake up and do everything right and start off in the Spirit. Você pode acordar e fazer tudo certo e começar no espírito. And then something happens and you revert right back to the flesh. E aí alguma coisa acontece e você volta para a carne. And then now your day is going the wrong way. E aí de repente teu dia começa a ir pelo caminho And errado. so now you got to get back in the Spirit. E aí você tem que voltar para o espírito. Okay? How do we do that? Como que a gente faz Okay? isso? This is so simple and yet so important. E isso é tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Okay? A friend of mine, he used to describe this years ago. Um amigo meu costumava descrever isso há alguns anos. Camera stop. We going? Okay, so he used to describe this as spiritual breathing. Então, ele costumava descrever isso como entristecer o espírito. Spiritual breathing? Respiração. Ah, breathing. Yeah, Ah, tá. breathing. Espiritual. Peraí, ainda bem que começou de novo agora. Um amigo meu costumava chamar isso de respiração espiritual. Okay, now, let me say something first. Então, deixa eu dizer uma coisa primeiro. The Bible never says spiritual breathing. A Bíblia não diz respiração espiritual. Okay, so don't be like, oh, the Bible doesn't say that. Tom's creating some doctrine. Ah, então não venham falar, nossa, eu não achei isso na Bíblia. O Tom tá inventando uma nova doutrina. It's just an illustration to help you understand this, okay? É só uma ilustração para que você entenda melhor, tá? Okay, the same way that we breathe in and breathe out, Então, da mesma maneira que a gente respira e expira, okay, we're going to do this spiritually. a gente vai fazer isso espiritualmente. You breathe in oxygen, it's good for your body. Você inspira, oxigênio é bom pro seu corpo. And then we breathe out carbon dioxide, E aí você expira e aí sai o dióxido de carbono. okay? And that's not good for us, right? That's why we're breathing it out. Que não é bom e ele sai e vai embora. Okay? This is you can kind of use this as an illustration that you breathe in the spirit and you breathe out the flesh. E aí você pode usar isso como ilustração. Você está respirando o espírito e expirando a carne. And so my friend would say, okay, when you find yourself in the flesh, Então, meu amigo costumava dizer, quando você se encontrar na carne, okay, you got to breathe out. você tem que expirar. Exhale all the flesh. Blow it out. Exala toda a carne, tira tudo. And then breathe in the spirit. E aí respira o espírito. Okay, now you're not actually breathing out the flesh and breathing in the spirit. That's not real, okay? Você não tá de verdade inspirando o espírito e soprando carne, tá? Não é It's an assim. illustration to help your mind, É right? uma ilustração para ajudar a mente a entender, tá? Okay, but the idea is that you're stopping and you're realizing, man, I'm in the flesh. Mas a ideia é que você para e fala, cara, eu tô na carne. And you repent, Você se arrepende and then you ask the Lord to fill you again. e aí você pede pro Senhor te encher de novo. And that's the idea of breathing in deep, right? E essa é a ideia de respirar fundo. And then you breathe out the flesh again. E aí você expira a carne de novo. And for some of us, you're going to have to breathe a lot, right? You're going to have to breathe a little bit more than others. Então, para alguns de nós, tem que respirar bastante, um pouco mais do que outros. You know, what some people do is they get stressed and then they start smoking.
Então, o que algumas pessoas fazem é que elas ficam estressadas e começam a fumar. It helps them to relax, right? E ajuda a relaxar, né? Okay, what scientists have found recently is that actually the tobacco has very little effect besides the poison that it puts in your body. E aí, o que os cientistas descobriram é que o tabaco, ele tem ele afeta pouca coisa a não ser o veneno que ele coloca no teu sangue. But really, the effect of relaxing you comes from the breathing, not from the smoke. E que, na verdade, a sensação de relaxar vem da respiração e não da fumaça. And so you can actually go outside and pretend to smoke and just Então and it will relax you the same way. você pode ir lá fora e fingir que tá fumando e aí parece que você vai relaxar da mesma forma. But this is the idea of spiritual breathing, not spiritual smoking. Mas a ideia é o respirar espiritual e não o fumar espiritual. Okay, so this is what we have to do. Então é isso que a gente tem que fazer. When you find yourself in the flesh, Quando você se encontrar na carne, stop. para. Confess that to the Lord. Confessa isso ao Senhor, Repent. se arrepende. And then ask him to fill you afresh. E aí pede pra ele te encher de novo. It's that simple. É simples assim. And we do this all throughout the day. E a gente faz isso ao longo de todo o dia. Okay, this is what it means to walk in the Spirit. É isso que significa caminhar no Espírito. Okay, and what it says here in verse 18, it says, if you are led by the Spirit, you are not under the law. E o que diz aqui no versículo 18 é que se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. This is great. Isso é ótimo. Because what it means is we are not concerned about a list of rules that we need to follow throughout the day. Porque isso significa que a gente não tem que se preocupar com uma lista de regras que a gente tem que seguir ao longo do dia. This is what this lady was concerned about at the school in Londrina. Essa era a preocupação que essa senhora tinha lá na escola em Londrina. She was like, well, what do I have to do and what do I have to not do in order to be obedient to God? Era o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer para ser obediente a Deus. And we start to create all these rules in our lives. E a gente começa a criar esse monte de regra na It's nossa like, okay, vida. do this, do this, do this. É tipo, faça isso, isso, isso. And don't do this, don't do this, don't do this. E não faça isso, nem isso, nem And then we isso. start going crazy. Okay, I did this. I didn't do that yet. I got to do that. E aí a gente começa a ficar meio maluco, porque, eu fiz isso, mas, putz, eu não fiz isso, aquilo, ainda tem que fazer. Or this one, I didn't do that. Oh, but I did that. Oh, shoot, I better repent. E, eu fiz isso, mas não, eu fiz aquilo. Ai, não, preciso me arrepender. That's not the way that God created us to be in the New Testament. Mas não é essa forma que Deus nos criou para ser no Novo Testamento. It's not about a list of rules. Não é sobre uma lista de regras. It's about walking in the Spirit. É sobre caminhar no Espírito. Okay, now, in chapter 5, verse 1, Então, no capítulo 5, versículo 1, we have a verse that's very important. tem um versículo bem importante. Take a look. Dá uma olhadinha. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. He says here that we've been called to liberty. Ele diz aqui que a gente foi chamados à liberdade. Okay, and then he talks about being put under a yoke of bondage again. E aí ele fala sobre colocar um jugo de escravidão de novo. This is talking about establishing the law in your life one more time. Isso está dizendo que é sobre estabelecer a lei na sua vida de novo. We don't live under the law. A gente não vive mais sob a lei. We don't have these rules in our life. A gente não tem mais essas regras na nossa In vida. fact, the word liberty here in verse 1, Na verdade, a palavra liberdade aqui no versículo 1, when you look it up in the Greek, quando você olha lá no grego, it means freedom or independence from legal restrictions. significa liberdade ou libertação From legal restrictions. de regras legais, isso, Or rules of life. ou regras da vida. Okay, so we are free from legal restrictions, Nós somos livres das restrições legais, which is part of the law, que faz parte da lei, and rules of life. e das regras da vida. Okay, now if you have a personal conviction, Então, se você tem uma convicção pessoal, you want to set up a personal rule for yourself você quer colocar uma regra pessoal para você, because you think it's going to help you to be closer to God. porque você acha que isso vai te aproximar de Deus, Okay, you can do that. você pode fazer isso. Okay, now you can't put that on other people, Mas você não pode colocar isso na vida dos outros. but you can do that for yourself. Mas você pode fazer isso para você. Some people, they have this thing. They're like, I need to wake up by 5:30 in the morning. Algumas pessoas têm essa coisa de, eu tenho que acordar 5h45 da manhã. Okay, my pastor is insane. He wakes up so early in the morning. Meu pastor é maluco, ele acorda tão He cedo. wakes up at like 4:30 every morning. Ele acorda tipo 4h30 todo dia. And he has this thing that for him, he's got to get his day started early, otherwise it messes up everything. E aí, se ele não acorda cedo, estraga todo o dia dele. Okay, that's not what this is talking about. Mas não é disso que a gente está That's his own falando. personal conviction, right? Essas são as convicções pessoais dele. Okay, but what he's saying is you don't need to have a bunch of rules in your life that if you don't do this, you can't have a relationship with O God. que a gente está dizendo aqui é que não tem mais essa regra do tipo, se você não fazer isso, você não pode ter um relacionamento com Deus. You know,
so we need to make sure that we're walking this liberty. A gente tem que garantir que a gente está vivendo nessa liberdade. How do we do that? Como que a gente faz isso? We walk in the Spirit. A gente caminha no Espírito. This is the focus of the Christian. Esse é o foco do cristão. It's not this list of rules of do's and don'ts. Não é uma lista de regras do faça e não faça. It's just, am I walking in the Spirit or not? A questão é, eu estou caminhando no Espírito ou não? And then the Holy Spirit will lead you to do everything correctly. E aí o Espírito Santo vai te guiar a fazer tudo corretamente. Okay? For example, Por exemplo, the Holy Spirit will never lead you to steal. o Espírito Santo nunca vai te levar a roubar. He'll never lead you to murder somebody. Ele nunca vai te levar a roubar alguém. You know, that's what people hear when I start teaching this. Então é isso que as pessoas escutam quando eu começo a ensinar isso. We don't have any rules in life. A gente não tem regras na vida? Oh, so I go out and kill somebody? Então eu posso sair e matar alguém? Okay, no, you can kill somebody Sim, você pode matar and you're alguém, going to go to jail probably. mas muito provavelmente você vai preso. Okay, don't do that. Não faça isso. Okay, but what's going on is just follow the Holy Spirit because he'll take care of that. Mas a questão é, siga o Espírito porque ele vai cuidar disso. He's going to lead you to do everything correctly. Ele vai te guiar a fazer tudo certo. And that means the positive side as well. E isso quer dizer o lado positivo também. That means he's going to lead you to get into the Word of God. Ele vai te levar à palavra de Deus. He's going to lead you into prayer. Ele vai te guiar na oração. He's going to lead you into fellowship with other Christians. Ele vai te guiar no comunhão com outros cristãos. He's going to lead you to serve. Ele vai te guiar a servir. Okay? I mean, this is all by the Holy Spirit. Então isso é tudo pelo Espírito. Okay? So then I hear about people that think they have this great relationship with God and they haven't opened up the Bible in months. Eu escuto dessas pessoas que acham que têm um relacionamento com Deus incrível, mas que não abre a Bíblia meses. And I'm like, man, if you're not in the Word, then something's wrong. You don't have the Holy Spirit in your life. Eu falo, se você não está lendo a Bíblia, tem alguma coisa errada, você não tem Espírito Santo na tua vida. Okay? So the Holy Spirit, he's going to lead you to do what's right. He's also going to never lead you to do what's wrong. Então o Espírito Santo vai sempre te guiar no que é certo, ele nunca vai te levar no que é errado. Okay? This is very, very important. Isso é bem importante. Okay, now, the thing that I ask the students is, how do you know if you're in the flesh or if you're in the Spirit? Então as coisas que eu perguntei para os meus estudantes é como que você sabe se você está na carne ou no Espírito? Okay, well, it tells us. It tells us here. Aqui diz. Okay, look at verses 19 through 21. Dá uma olhada nos versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Okay, so this is the signal for us. Então esse é o sinal pra gente. If you have these things in your life, Se você tem essas coisas na sua vida, you're not walking the Spirit. você não está caminhando no Espírito. You are in the flesh. Você está na carne. Okay, and so it lists off all types of sins. Então aqui lista todo tipo de pecado. Starts off with several sexual sins. Começa com pecados sexuais, It talks about adultery and fornication. fala sobre adultério e fornicação, Okay, it talks about idolatry. idolatria, Has sorcery in there. Hopefully no one's involved in that here. tem feitiçaria, eu espero que ninguém aqui esteja envolvido. But then it has, you look at some of the stuff and you're like, okay, no, I'm good, man. I'm totally good. E aí você olha esse tipo de coisa e fala, não, beleza, tô But beleza then it aqui. gets into other things. It says hatred. Mas aí entra em ódio Okay, it has contentions. e discórdia. Okay, some of you guys are pretty argumentative. Alguns de vocês gostam de argumentar, Okay, you're in the flesh. vocês estão na carne. Okay, jealousy, Ciúmes, outbursts of wrath. Wow. ira Okay, and then it says selfish ambitions. e aí egoísmo. And this is what gets us, right? E isso é onde pega na gente, Because certo? let's say that you're so blind that you say, no, I didn't commit any of these until now. Então vamos dizer que você esteja tão cego que você vai falar, não fiz nada disso ainda. Okay, you get to selfish ambitions, and all of us are guilty. A gente tem ambições egoístas e aí todo mundo aqui é culpado. Okay, when you are being selfish, you are in the flesh. Quando você está sendo egoísta, você está na carne. Okay, when you're like, no, but I want this. Quando você fala, não, mas eu quero No, isso. no, it needs to be like this. Sorry? No, it needs to be like this. Não, eu preciso ser assim. Okay, then you're being selfish, Você está sendo egoísta. and now you're in the flesh. E agora você está na Okay, carne. and this gets all of us. E isso pega todos nós. When you wake up in the morning, everything is about you. Quando você acorda de manhã, tudo é sobre That's why I say você. at beginning your day the right way is the most important thing. É por isso que é tão importante começar o dia da forma certa. Because you wake up and you're like, okay, I gotta go to the bathroom, I gotta get some water, I gotta get some coffee, I gotta get my food, I gotta me. Porque você acorda e fala, preciso do banheiro, preciso tomar água, preciso de comida, preciso disso, eu. Okay? And then if you just keep going like that, it's just all in the flesh. E aí se você continua isso, é tipo só carne. Okay?
He talks about dissensions or divisions. Ele fala de dissensões ou divisões. He talks about heresies. Ele fala de heresias. Where do heresies come from? De onde vêm as heresias? Come from the flesh. Vem da carne. Okay? He talks about envy, murders right there. Don't murder anybody. Fala inveja aqui, ó, homicídio, ó, não é pra Okay. matar ninguém. Okay, so you can't murder. Drunkenness and Bebedices. I think yours says yeah, eating too much. Eu acho que aqui na versão de vocês está falando comer demais. Okay? Mine doesn't have that. Mine says revelries. It's a whole different word. We won't get into that. É, o meu tá com outra palavra que eu nem entendi. Okay. E aqui não vai Yeah. entrar. Okay. And it says that those who practice these things will not inherit the kingdom of God. Mas o que está dizendo aqui é que as pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Okay. When it says practice, it's given to us in a verbal tense in the Greek in a continual or repeated action. Quando a gente lê praticam, é um tempo verbal no grego que quer dizer uma atitude contínua. Okay, so it's not saying that you do these things sometimes. It means that you're always, continually, repeatedly doing these things. Não está dizendo se você fizer às vezes, está dizendo se você fizer sempre, continuamente. A lot of good Christians read this and they go, oh my gosh, I see this in my life. Am I not going to inherit the kingdom of God? Muitos cristãos veem isso e falam, meu Deus, eu já fiz isso aqui na minha vida, eu não vou herdar o reino de Deus. If you're repenting and you have a battle going on, Se você se arrepende e tem uma batalha acontecendo, that's a good sign. isso é um bom sinal. That means you're on the right path. Significa que você está no caminho If certo. you're just like, yeah, whatever, I just love this sin, E se você tá só, tanto faz, eu adoro esse pecado. then you're in trouble. Aí você tá com problemas. Okay, so you gotta be involved in this battle against the flesh. Então você tem que estar envolvido nessa luta contra a carne. Okay, so he says, if you do these things or things that are similar to this, Então tá dizendo aqui, ó, se você se envolver com essas coisas ou coisas similares, semelhantes, okay, then you are in the flesh. aí você tá na carne. Okay, so when you see these things in your life, you're like, oh man, I'm really having anger right now. Então se você olha e fala, meu, eu tô com muita ira, nesse I'm momento, tô com really muita raiva. jealous of this person. Nossa, tô com muitos ciúmes dessa pessoa. Man, I'm arguing so much lately. Nossa, eu ando discutindo muito ultimamente. Okay, you're in the flesh. Você tá na carne. And that's when you need to stop and confess E aí você para, se arrepende, and you ask the Lord to fill you afresh. pede pro Senhor te preencher de novo. Okay, and then what happens if you're in the Spirit? E aí o que acontece se você está no Espírito? Okay, well, look at verse 22 and 23. Então dá uma olhada no versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Okay, so he says this is the fruit of the Spirit. Então esse é o fruto do Espírito. These are the things that you're going to start to see in your life when you are walking in the Spirit. Essas são as coisas que você vai começar a ver na sua vida se você estiver caminhando no Espírito. Okay, a couple notes which I've already told you guys before, but you need to repeat them. Então algumas... Notes, a couple points. mais algumas vezes aqui, eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Okay, it says it is the fruit of the Spirit. É o fruto do Espírito. It's not the fruit of you. Não é o seu fruto. Okay, you don't need to produce these things in your life. Você não precisa produzir essas coisas na sua It vida. doesn't say the fruit of Tom is love, joy, peace. Não diz, o fruto do Tom é amor, alegria, No, paz. because what some people have the idea is, okay, I need to produce this in my life to be a fruitful person. Porque algumas pessoas têm a ideia de que eu preciso produzir essas coisas para ser uma pessoa frutífera. I need to practice more these things to have more fruit in my life. Eu preciso praticar mais dessas coisas para ter mais fruto na minha vida. No, you don't. Não, você não You need precisa. to surrender to the Holy Spirit. Você precisa se render ao Espírito Santo. If you're walking with Him, He will produce these things. Se você está caminhando com Ele, Ele vai produzir essas coisas. Okay, another thing to note, it says the fruit of the Spirit is. Então, outra coisa para prestar atenção é que o fruto do Espírito é. It does not say the fruits of the Spirit are. Não diz aqui que os frutos do Espírito são. This is important because he lists off 9 attributes here, Então é interessante, porque ele lista 9 atributos aqui, but it's all singular. mas estão no It's singular. all part of the fruit of the Spirit, É tudo parte do fruto do and it Espírito. all comes together. Ele vem tudo junto. It's not like, well, I'm pretty good. I got a lot of love, you know, I got joy. Não é tipo, não, eu tô beleza, tenho amor, tenho alegria. I just don't have, you know, patience and self-control. Eu só não tenho paciência e domínio próprio. Okay, what it's saying is you don't have the Holy Spirit. O que você está dizendo, na verdade, é que você não tem o Espírito Santo. You need more of the Holy Spirit in your life. Você precisa mais do Espírito Santo na sua vida. I've told this story before, but I'll tell it again. Eu já disse isso antes, eu vou dizer de novo. I had a friend who had a
fairly serious problem with her heart. Eu tinha um amigo que tinha um problema muito sério de coração. And she had to do surgery on her heart. E ela tinha que fazer cirurgia cardíaca. And so she had to prepare for her surgery. Então ela se preparou para essa And the cirurgia. doctor said she had to lose weight E aí o médico falou que ela precisava perder peso. and had to eat really healthy in preparation. E precisava comer muito saudável para se preparar. Okay? And so then we went to her house one day, Então a gente foi um dia na casa dela. and someone had made cookies. And cookies. E alguém fez cookies. And so there's this whole plate of cookies. And so we eat some cookies, Então right? ele tinha lá esse pratinho de cookie e a gente tava lá comendo cookie. And she ate a cookie, right? E ela pegou um cookie. And I thought, well, she's not supposed to eat that really, but one cookie, no big deal. E eu pensei, ela não devia estar comendo, mas um cookie não dá nada. Né? And then she, another one. E ela pegou mais um. And then another. E mais um. Another, E mais another, um, another. mais um, And mais she's um, just mais like um. devouring the cookies. E ela comeu tudo. Okay? And everybody had like, one or two or three. E, todo mundo pegou um ou dois. But she's just devouring them. Mas ela devorou eles. And eventually, I'm feeling uncomfortable. E aí eu tava bem desconfortável. And then eventually, everyone else starts to look at her kind of funny. E aí meio que todo mundo começou a ver, olhar pra ela. And then she looks over at us as everyone's staring at her. E aí, de repente, todo mundo tava olhando pra ela. And she says, oh, hey guys, guess which fruit of the Spirit I don't have? E aí ela falou, ei, adivinhem só qual fruto do espírito que eu não tenho? Self-control. Domínio próprio. And it's like, haha. E aí foi tipo, haha, But not really. mas não muito. Because it wasn't that she didn't have self-control. Porque não é que ela não tivesse domínio próprio. It's that she was in the flesh. É que ela tava na carne. Her flesh, the selfish ambitions came in. She's like, I want cookies. A carne dela e as ambições egoístas falavam, eu quero cookie. Or maybe it was the gluttonous thing that's said on there. Ou talvez, como diz The aqui, gluttony. a glutonaria. Okay, but whatever it is, it's the works of the flesh. Mas o que quer que seja, são as obras da She carne. needs to be in the Spirit. Ela precisava estar no espírito. Okay, and then the Spirit will give her everything that she needs. E o espírito vai dar tudo que ela precisa. And the same thing for you. E a mesma coisa pra você. Whatever it is that you need here of the fruit of the Spirit, O que quer que você precise daqui do fruto do espírito, you will get from the Holy Spirit, você vai receber do Espírito Santo. including self-control. Incluindo o domínio próprio. Isn't that kind of funny? Não é engraçado? We call it self-control A gente chama de domínio próprio as if it came from us, como se viesse de nós mesmos. but it really comes from the Holy Spirit. Mas na real vem do Espírito Santo. And so that means that He can help you do whatever it is that you need self-control for. Então isso vai te ajudar em qualquer coisa que você precise de domínio próprio. And so I always look at this, man, the Holy Spirit will help me to eat right, Então eu tava pensando nisso e pensei, cara, o Espírito Santo vai me ajudar a comer melhor, to exercise, fazer to exercícios, study, estudar, to wake up earlier, acordar mais cedo. whatever it is that you need to do. O que quer que seja que você precisa fazer, He'll give you the strength if you rely upon Him. ele vai te dar força se você se voltar pra ele. Isn't that great? Isso não é muito bom? You don't have to manifest some sort of self-discipline. Você não tem que ficar manifestando algum tipo de autodisciplina. It comes from God. Ela vem de Okay? Deus. Awesome, right? Isso é muito bom. Okay, so this is a very important passage. Então isso é uma passagem muito importante. Okay, but then we also have chapter 6. Mas aí a gente também tem o capítulo 6. Okay, and what he does is he jumps in. Do I have verse 1 on there? In versículo 1? Yeah? Okay, let's look at verse 1. Então vamos dar uma olhada no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Okay, so he says if you're walking in the Spirit, you're a spiritual person, Então tá dizendo que se você está caminhando no Espírito, você é uma pessoa espiritual. and you have a brother who falls into E sin, você tem um irmão que caiu em pecado. then you can go over and you can help him to come back to Jesus. Então você pode ir até ele e ajudar ele a voltar a Jesus. Because you're in the Spirit. Caso você esteja no Espírito. Okay, that's really cool, right? Isso é bem legal, né? And he says you do it with a spirit of gentleness, E aí ele fala, faça isso com o espírito de mansidão. which is the same word that he uses in the Greek in verse 23 Que é a mesma palavra que está usada no grego, no versículo 23. of chapter 5, of course. Do capítulo 5. Okay, so he says the Spirit will produce the gentleness in you, Então ele fala que o Espírito vai criar essa mansidão lá em você. and then through that you can go and restore someone who fell into sin. E aí, através disso, você pode restaurar alguém que caiu em pecado. That's pretty cool, right? Isso é bem legal, né? We're putting the spiritual part of our lives into practice. Você está colocando as partes dos espirituais em prática. Okay, but then we jump down. We look at verses. We're going to look at 7 through 10. Daí a gente dá uma olhadinha no versículo 7 ao 8. Start off in verse 7 and 8 and take a look at what it says. E vamos dar uma olhadinha nos 7 e 8 e ver o que diz. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. So here he says that we have a process in our life of planting and reaping. Então aqui está dizendo que a gente tem um processo na nossa vida de plantar e colher. And he says whatever you plant, that's what you're going to reap. Então o que quer que você plante, você vai colher. Okay?
This is so important for us. Isso é muito importante pra In gente. fact, this is something that's connected back in the Old Testament. Na real, isso é algo que está conectado lá no Velho Take a Testamento. look in Genesis chapter 8, verse 22. Dá uma olhada em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Okay, this is after the flood of Noah. Então, isso aqui é depois da enchente, dilúvio do Noé. Okay, when they leave the boat, Eles saíram da arca, Noah makes an offering, a sacrifice to God. Noé faz uma oferta, um sacrifício a Deus. Okay, God smells the smell of the sacrifice. Deus sente o cheiro do sacrifício, Because even God knows that the smell of barbecue is one of the greatest things ever. porque até Deus sabe que o aroma do churrasco é o melhor que tem no mundo. And God says, you know what? I'm never going to destroy the earth like I did this time. E Deus falou, ó, quer saber? Eu nunca mais vou destruir a terra do jeito que eu fiz dessa Okay? He's vez. going to do it with fire next time. It's going to be different. Da próxima vez vai ser diferente, vai ter fogo. Okay? But then he says, as long as the earth exists, Mas aí ele fala, ó, enquanto a terra existir, these four things will always exist. essas 4 coisas sempre vão existir. There's always going to be day and night. Sempre vai ter dia e noite. There's always going to be hot and cold, Mas sempre frio e calor, summer and winter. verão e inverno. And then he says seed time and harvest. E ele fala plantio e colheita. What that means is there's always going to be a season to plant, O que ele diz é que sempre vai ter uma época de plantio and then there's always going to be a season to gather. e uma época para colheita. Okay? Now, this is talking about plants, of course, Claro que aqui tá falando de plantas, but I believe this is also talking about human beings. mas eu acredito que também tá falando dos seres humanos. That we as human beings, that we will reap what we sow. Que nós, como seres humanos, vamos colher o que a gente plantou. Or in other words, what he says, Ou, em outras palavras, there is always a consequence for everything you do. sempre vai ter uma consequência para tudo que você faz. Everything. Tudo. Okay? Everything you do, every decision that you make, there will be a consequence. Tudo que você fizer, cada decisão que você tomar, vai ter uma consequência. Every good thing you do, there will be good consequences. Coisas boas que você fizer vão ter boas consequências. Every bad thing you do, there will be bad consequences. Coisas ruins que você fizer vão ter consequências ruins. Sometimes the consequences are very small, Às vezes as consequências são pequenininhas and only you notice it. e só você percebe. But sometimes the consequence that's so big, it affects everyone that's around you. Mas às vezes as consequências são tão grandes que afetam todo mundo à sua volta. Okay, so we have to be careful with our decisions. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões. Okay, so when we look at Galatians chapter 6, Então, conforme a gente olha em Gálatas 6, okay, what he's saying here is that we who are spiritual have to keep our decisions in mind. o que tem que estar dizendo aqui é que nós temos... We as Christians? As spiritual. Nós, como espirituais, temos que ter nossas decisões em mente. Because every decision that you make has a consequence. Porque toda decisão que você tomar tem uma consequência. Okay, now, this is very important for us. Então, isso é bem importante pra Because gente. we have to understand that our decisions will affect us and other people. Porque a gente tem que entender que as nossas decisões vão afetar a gente e as outras pessoas também. Years ago, I had the opportunity to work with this ministry called U-Turn for Christ. Há alguns anos eu tive a oportunidade de trabalhar com esse ministério chamado Você se Voltando para Cristo. Yeah. And so these guys it's a alcohol and drug rehabilitation center. Então, basicamente, é a reabilitação de álcool e drogas. And these guys had all sorts of problems and they were trying to come back to Jesus. E esses caras tinham todo tipo de problema e eles estavam tentando se voltar para Jesus. Part of their program was that they would serve at the main Bible College campus in Southern California. Parte do programa deles era servir no Bible College da Califórnia. And so there was this group and they were serving with us one day. Então, eles estavam servindo lá com a gente um dia. And I met this guy, his name was Joseph. E eu conheci esse cara chamado Joseph. And he was telling me his story. E ele estava me contando a história He dele. had just gotten out of jail not too long ago. Ele tinha acabado de sair da cadeia, não fazia muito He had tempo. gotten in trouble because he was dealing drugs. E ele se meteu em encrenca porque ele estava vendendo drogas. Okay, it was serious, so he ended up staying a couple years in prison. Então era sério, e por isso ele acabou ficando alguns anos na prisão. And he was telling me what happened. E ele estava me contando o que And aconteceu. he said, Tom, you know how it all started? Ele falou, Tom, sabe como é que começou He tudo? said it started one day with me stopping my devotional time in the morning. Começou uma vez comigo parando de fazer meu devocional pela And then manhã. I just stopped doing it. E eu parei de fazer. Stopped reading my Bible, stopped praying. Parei de ler a Bíblia, parei de And orar. then I stopped going to church very much. Aí parei de ir tanto na igreja. And then I stopped going altogether. Aí eu parei de vez. And then I started drinking a little bit. Eu comecei a beber um pouquinho. And then I started drinking a little more. Um pouquinho Then I mais. started smoking. Aí comecei a Then fumar. I started smoking marijuana. Aí comecei a fumar maconha. And then it just got heavier and heavier. Aí foi ficando mais e mais pesado. And then he started selling drugs because he had to make money to buy the drugs that he needed. E ele começou a ir a vender drogas porque ele precisava ganhar dinheiro pra comprar as drogas que And ele then queria next usar. thing you know, he's in prison. E aí, quando ele viu, ele estava preso. He lost almost everything. Ele perdeu meio que tudo. Okay, he lost his job.
perdeu o trabalho, lost his marriage. perdeu o He casamento, had 2 little boys. He said he almost lost his little boys, but Ele his boys forgave him and tinha stayed with him. 2 filhinhos e eles quase perdeu eles também. But they forgave him. Mas eles perdoaram ele. Okay, and so now he's out, and he said, now I get to see my boys, but I've got nothing. Ele falou, não, agora eu ainda posso ver os meus filhos, mas eu não tenho mais nada. Okay, and he said it was all because of these little decisions that I made that affected me down the line. E ele falou que foi tudo por causa dessas pequenas decisões que foram afetando a vida You dele. start off not doing devotionals. Você começa não fazendo teu devocional. You don't feel much of a difference. Você não nota muita The diferença. consequence is very little. A consequência é pequenininha. You stop going to church so much. Você para de ir sempre na igreja. Stop serving. Para de servir. Little tiny things, little tiny consequences. Coisinhas pequenas, consequências But they pequenas. just keep building. Mas isso vai crescendo. Until the point where he had a big consequence for trying to sell drugs. Até o momento que teve uma grande consequência com ele tentando vender Man, you go to drogas. jail in the United States, it's no joke. Meu, e preso nos Estados Unidos não é brincadeira. Okay? I mean, it is violent. É violento. Okay? And so I don't know how the guy did in jail, but I'm sure it was a very difficult experience. Então, eu não sei como esse cara saiu preso, mas eu sei que foi uma experiência bem difícil. Okay? This is an example of how little things can affect your life. Isso é um exemplo de como pequenas coisas podem afetar a sua vida. Okay? And I asked him, I said, hey, do you think someday I can share this as a sermon illustration? E eu perguntei pra ele, eu falei, ó, você se importa de eu um dia compartilhar isso como ilustração no He sermão? said, please, Ele falou, por favor, please tell people por what favor, happens. fale pras pessoas o que Okay? aconteceu. Why do we emphasize this? Por que a gente enfatiza isso? Because here in Brazil, we have a problem in the culture. Porque aqui no Brasil a gente tem um problema com a cultura. Victimism. Vitimismo. Okay? Some of you guys have victimism. Alguns de vocês têm o vitimismo. Some of you guys think you don't have it, and you actually do. Alguns de vocês acham que não tem, mas tem. And what happens is we as Christians, we end up kind of confessing our sins Então acontece que nós como cristãos a gente anda meio que confessando os nossos pecados, because we know if we say, well, I didn't do anything, porque se você disser, eu não fiz nada, then everyone's going to be like, yeah, right, you're a sinner. aí porque todo mundo vai dizer, tá bom, você é um pecador. Yeah, no, and there's no way they're going to believe you. Não tem como acreditar em você. So what we end up doing is we end up saying, yeah, I sinned, but Mas o que a gente costuma fazer é falar, eu pequei, mas look what he did. Mas olha o que ele Look, fez. but she started it. Ela que começou. But I only did that because they said this to me. Mas eu só fiz isso porque ele disse isso pra mim. And we're always passing the blame to other people. A gente tá sempre culpando outras pessoas. That's not the way a Christian's supposed to be. E não é assim que o cristão deveria ser. In Londrina, I was talking with a friend there, and he was talking about some things in his life. Em Londrina eu tava conversando com um amigo e ele tava me contando algumas coisas da história da And it was vida so dele. refreshing to talk to him. E foi tão refrescante conversar com ele. Because he was just like, man, I messed up. Porque ele fala, ó, eu fiz nhaca. This whole thing was my fault. Essa coisa toda que aconteceu He foi said, culpa I minha. can't blame other people. It was me. I made that decision. Eu não posso culpar ninguém, fui eu. Eu tomei essa And I decisão. was just like, man, it's so nice to hear someone take ownership of their sins. E eu falei, cara, é tão bom ver alguém tomando responsabilidade pelos seus pecados. Because to hear all these people, well, because of this and that person, and they make all these excuses. Porque geralmente as pessoas, eu fiz isso, mas por causa daquele outro, por causa daquilo, sempre tem desculpa. What Paul's telling us here is you have decisions that you make every single day. O que Paulo está dizendo aqui é que você tem decisões que você pode tomar todos os dias. And you will face the consequences of those decisions. E você vai ver as consequências dessas decisões. But as a spiritual person, you need to own that. Mas como uma pessoa espiritual, você tem que tomar responsabilidade It's disso. no one else's fault. Não é culpa de mais ninguém. It's yours. É sua. You blew it, you confess it. Você fez nhaca, você confessa. Okay? And it's so important for us to understand. E isso é muito, muito importante pra gente entender. Okay. Now, one of the things that he says is that we're supposed to keep doing good. Então, uma das coisas que ele diz é pra gente continuar fazendo o bem. Look at verses 9 and 10. Dá uma olhada nos versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Okay, so he says, don't grow weary in doing good. Então ele fala para não se cansar de fazer o bem. Why? Por quê? Because eventually you're going to receive something good from it. Porque eventualmente você vai receber algo disso. You know what happens is sometimes you plant a tree and you don't see any fruit. Então o que acontece é que às vezes você planta uma árvore e não vê fruto. Okay? Sometimes it needs some time to grow. Às vezes precisa de tempo para crescer. Sometimes you come to church, you do things and nobody notices what you're doing. Às vezes você vem para a igreja e ninguém nota o que você está fazendo. Okay? If you keep doing what's good, Se você
você continua fazendo o que é bom, everyone's going to notice. todo mundo vai notar. And that's going to affect your reputation. E isso vai afetar a tua reputação. And that's going to make people love you and trust you more. E vai fazer com que as pessoas te amem e confiem mais em But when you você. do the opposite, the same thing happens, but for negative. Mas quando você faz a mesma o oposto, acontece a mesma coisa, só que ao contrário. You know, you step on the ball. Sabe, você pisa na bola. Okay, in English we said you drop the ball, but it's a different sport, right? Em inglês a gente usa o termo derruba a bola, mas é diferente o termo. Okay? But like you do something, people notice that. Ah, é diferente o esporte. Yeah, different o sport. esporte. Yeah. É, tá. Sorry, I forgot what it is right now. Yeah. So, but people, when you do something bad, people notice that. Então, mas quando você faz alguma coisa ruim, as pessoas notam. If you keep doing that, people are going to notice that. Se vocês fizerem isso, as pessoas vão notar. You know, if you're the type of person you come in here and you're just criticizing everything, Então, se vem uma pessoa e critica tudo, people are going to notice that. as pessoas vão notar isso. People are going to, they're going to move away from you a little bit. As pessoas vão se afastar de você um pouquinho. Okay? If you're the type of person that you're kind of rough with people, you're kind of brutal, Se você é aquela pessoa que é meio grosso, sempre meio ríspido com as pessoas, but people are going to notice that. as pessoas vão notar isso. People are going to move away from you. As pessoas vão se afastar de And then você. people actually will complain about that and say, well, these people in this church are so unfriendly. E aí as pessoas vão começar a reclamar e vão falar, essa pessoa na igreja, ela não é amigável. No, people in this church are so unfriendly. Ah, vão começar a falar, e as pessoas nessa igreja não são amigáveis. And really, it's you. You're the one that's causing people to move away from you. Mas na real, a culpa é sua, é você que tá afastando as pessoas de And você. it's so easy just to point the finger and say, oh, this church, they have problems. Ah, então é muito fácil apontar e falar, essa igreja tem problemas. Yeah, it's really easy to blame other people. É muito fácil culpar os outros. But a real spiritual person will accept the responsibility. Mas uma pessoa espiritual vai aceitar a Oh, responsabilidade. I've been negative. I've been critical. I've been attacking people. Eu fui negativo, eu fui crítico, eu vim atacando as pessoas. It's my fault that people are moving away from me. É minha culpa que as pessoas estão se afastando de mim. But then the other side is true as well. When you're just doing good, Mas aí o outro lado também é verdade. Se você vai fazendo bem, then eventually people are going to be like, man, this person's amazing. eventualmente as pessoas vão falar, meu, essa pessoa é muito legal. Like, man, they really do what's right. Meu, sempre realmente a pessoa faz o que é certo. And they're going to end up loving you more, E aí vão acabar amando mais você. even though we're called to love everybody. Mesmo que nós sejamos chamados a amar a They're going to todos, have an easier time to love you vai than ser with mais others. fácil te amar. Okay, and that's an important thing, right? E isso é uma coisa importante, né? Okay, so he says in verse 10, as we have opportunity, let us do good to all. E aí no versículo 10 ele fala, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. So look for opportunities to do good. Então procure oportunidades para fazer o bem. Look for opportunities to serve. Procure oportunidades para servir. Like I said before, there's a lot of opportunities here. Como eu disse antes, tem muita oportunidade aqui. And it's kind of interesting at the end, he says, especially to those who are of the household of faith. E é interessante que aqui no final ele fala, especialmente aos da família da fé. We have to especially love our family in Christ. Nós temos que amar de uma forma especial nossa You família know, em it is Cristo. important to love those who are outside, yes. É importante sim amar as pessoas de fora, But even more, we have to love those who are inside the church. mas mais ainda a gente tem que amar os aqui da igreja. For most of us, that's pretty natural. Para a maioria de nós isso é bem But natural, for some of you, you need to work a little bit harder to love those who are in the church. mas alguns de vocês têm que trabalhar um pouquinho mais para conseguir amar as pessoas da igreja. Okay, now the Proverbs, they confirm this idea. Então, nos provérbios essa ideia é confirmada. Look at Proverbs 10:29. Dá uma olhada em Provérbios 10, 29. Um caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. It says right here, if you're walking correctly, Então, está dizendo aqui, se você caminha yeah, de jeito certo, you are going to receive strength from the Lord. você vai ser fortalecido pelo Senhor. Okay, but if you're doing what's wrong, Mas se você faz o que é errado, there's going to be bad consequences for you. vai ter consequências ruins para Okay? você. That's essentially what this is saying. E é essencialmente isso que está dizendo. Okay, chapter 11 says almost the same thing. Look at verse 31. Lá no capítulo 11, no versículo 31, fala aqui quase a mesma coisa. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. He says here that the righteous will receive a reward here on earth. Tá falando que o justo vai receber uma recompensa aqui na terra. This is so cool Isso é muito legal. because I always think about our rewards being in heaven. Porque eu sempre imaginei minha recompensa como sendo nos céus. And that's what the Bible tells us. Mas não é isso que a Bíblia nos That there's diz. rewards in heaven waiting for us. E porque é isso que a Bíblia diz, que tem uma recompensa nos céus nos esperando. But what it says here is that you will receive here on earth as well. Mas está dizendo aqui que você vai receber na terra também. So when we do what we're supposed to do, Então quando a gente faz o que a gente deveria, we get rewarded twice. a gente recebe o dobro de recompensa. That's awesome. Isso é muito bom. Okay, but he also says that those who are doing what's wrong, they're going to pay the price as well. Mas também está dizendo que as pessoas que fazem o mal vão pagar o preço também. Okay, now this might have been the place where Paul got this idea for Galatians. Então eu acho que é daqui que Paulo tirou a ideia de Gálatas. It could be.
Pode ser que seja. Okay? And so, Paul, he read the scriptures, Então, Paulo lia as escrituras and he's just like, listen, guys, life is about decisions. e ele falava, escute, pessoal, a vida é sobre decisões. Okay, so I want to throw this to you guys. Então, eu quero falar isso pra vocês. Okay? How are the decisions going in your life? Como estão as decisões indo na sua vida? Okay? And we're not just talking about spiritual things, although that's the emphasis. Não tô nem só falando de decisões espirituais, apesar dessa ser a ênfase. Okay? But we're talking about everything. A gente tá falando de tudo. Financial decisions, Decisões financeiras. relationship decisions, E decisões de relacionamento. work decisions, Decisões de trabalho. family decisions. Decisões de família. Man, all of this stuff goes into your life. Todas essas coisas estão caminhando na sua vida. Life is a bunch of decisions. A vida são um monte de decisões. And it's all up to you. E tá com você. Okay? Now, what kind of decisions are you making? Então, qual tipo de decisão você está tomando? Okay? So, tonight what we're going to do is we're going to have a little time of prayer again Então, hoje à noite, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um tempinho de oração before the worship begins. antes do louvor. And I want you guys just to pray about this. E eu quero que vocês olhem sobre isso. Pray for the person next to you to Ore- be filled with the Holy Spirit. Olhe para que a pessoa perto de você esteja cheia do Espírito. And pray for them to surrender their will to God E ore para que a pessoa se renda a Deus, So renda a that- sua vontade a Deus, so that they can make great decisions in life para que a pessoa possa tomar decisões incríveis and na begin vida to receive the positive consequences of their good decisions. e comece a receber as boas consequências de boas And decisões. pray for them too to not have any victimism. E ore também para que a pessoa não seja vitimista. Okay? We don't want to have any victims in this church. A gente não quer nenhuma vítima aqui na igreja. None of you are victims. Nenhum de vocês são vítimas. Okay? Bad things can happen in your life, Coisas ruins podem acontecer na sua but you still vida, have the power to overcome that. mas vocês podem vencer essas Okay? coisas. So let's turn, let's pray, and then afterwards we'll have another time of worship. Então vamos nos virar ali, vamos orar e depois a gente vai ter um tempo de oração.